uma das pioneiras na produção de equipamentos no Brasil. A Hilber-Warco nasceria em meados de 1954 através da união de duas antigas fabricantes americanas, a W.R. Heidel Corporation, fundada antes dos anos 1900, e se tornaria uma das primeiras fabricantes de motoniveladoras no ano de 1921, e a Hilber Manufacturing Company, também americana, fundada antes dos anos 1900 e trabalhava na produção de tratores desde a época dos motores a vapor e depois os de combustíveis fósseis, até uma ampla linha de máquinas agrícolas e de construção depois dos anos 45. Na união, nasceria a Hilber-Warco Company, como fabricante de equipamentos para construção. No ano de 55, o logotipo H e W foi usado pela primeira vez nos equipamentos. Enquanto na América do Norte a Hilber-Warco seguia seu caminho, no Brasil a companhia foi uma das pioneiras na produção de equipamentos de construção, formada de 72% da Hilber-Warco Company e 28% de uma investidora nacional. A subsidiária Hilber-Warco do Brasil S.A. Indústria e Comércio foi fundada em 7 de novembro de 1957 na cidade de São Paulo, iniciando no ano seguinte a construção de sua fábrica em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, para onde a empresa transferiria sua sede social e numa área de 100 mil metros quadrados, a empresa inaugurou sua fábrica em 6 de abril de 1960. Ocasião em que houve a demonstração de sua primeira motoniveladora fabricada em nosso país, o modelo 10D, com cerca de 70% de agregação nacional, uma máquina de 11.780 kg de peso operacional, comprimento de 7,97 metros, largura de 2,41 metros e altura total com cabine de 3,17 metros. O motor, um diesel da Mercedes-Benz, modelo OM326, de 10,8 litros e 135 cavalos, caixa de 6 marchas reversíveis, freio a tambor, direção assistida e lâmina com giro de 360 graus. O teto, este era confeccionado em fibra de vidro, não havendo janelas laterais. O grande impulso de desenvolvimento industrial brasileiro, a necessidade imediata de novas, maiores e melhores estradas, a imensidão do nosso território levaram a uma demanda crescente dos equipamentos Hilber-Warco no Brasil. Todos os atributos eram destacados em comerciais da época. Como exemplo, foram as únicas do país por vários anos a contarem com todos os comandos hidráulicos e utilizavam também a boa aceitação e reputação dos motores Mercedes-Benz. A concorrente da Hilber-Warco era a Caterpillar, que tinha inaugurado fábrica no Brasil no mesmo ano, 1960, e lançado sua primeira motoniveladora, a 12E, que tinha 11,5 toneladas e motor Caterpillar de 115 cavalos. Pela década de 60, a Hilber-Warco sairia ganhando, pois a Caterpillar era mais cara e também tinha manutenção mais cara, e iria se nacionalizar mais lentamente. A empresa contava, em 1962, com cerca de 256 operários e 390 funcionários, e apresentava mais uma motoniveladora, o modelo 11D, um pouco maior e mais pesada, com o mesmo motor Mercedes da 10D, porém com maior potência, eram 155 HPs. A Hilber-Warco produzia 20 unidades por mês. Era lançado também o trator Maintainer DD550, de 4,3 toneladas. Em 1970, ao completar 10 anos no Brasil, a Hilber-Warco era líder no segmento no país, responsável por 70% do mercado nacional, com produção mensal de 80 unidades. Uma boa parte da produção era exportada para a América Latina. De 1960 a 1972, a linha de motoniveladoras Hilber-Warco no Brasil foi composta apenas pelos dois modelos, 10D e 11D.
Eram modelos já relativamente leves e máquinas mais pesadas eram importadas pelo Brasil através de caros investimentos. De 72 a 73, a empresa investiu cerca de 4 milhões de cruzeiros para aumentar sua produção no país. Assim, em 73, a empresa adquiriu uma unidade em Resende, Rio de Janeiro, numa área de 500 mil metros quadrados, com 10 mil metros quadrados construídos, onde foram fabricados 20 a 25% das peças usadas nos modelos de motoniveladoras. Em 73, lançou a nova 16D, de 20 toneladas, a mais pesada de fabricação nacional, e também estreava a utilização de motores Scania. No caso da 16D, era o D11 turbinado, de 225 cavalos. O modelo 16DS-AS recebia transmissão direta de 3 marchas reversíveis e conversor de torque, segundo a fabricante, uma máquina para grandes obras, ao contrário das demais, destinadas principalmente a prefeituras. O motor Scania também passou a ser oferecido no modelo 11D. Em seguida, as máquinas passariam a receber novas nomenclaturas, utilizando a potência do motor, a sua marca sendo S para Scania e M para Mercedes. Assim surgiram os modelos 130, 135 e 140M e modelos 140 e 155S e 225 SSA. Neste caso, o SA era referente à transmissão semiautomática. Naquela altura, responsável por 70% do mercado nacional e com produção mensal de 80 unidades, a empresa já dispunha de instalações complementares em Resende para a fabricação de complementos, além de planos de construção de mais uma ampla planta em Aratu, na Bahia. A Hilbervarco iniciava o projeto de um novo modelo, mais leve e menor custo, com vistas a um mercado de menor poder aquisitivo. Esses dois projetos, contudo, não chegaram a se concretizar. Em agosto de 1975, a norte-americana Dresser Indústrias comprou a filial brasileira da Hilbervarco, unindo-a à sua controladora Gallium, como divisão HWB Gallium. O modelo intermediário teve a potência aumentada, passando a denominar-se 165S, e ganhou versão equipada com conversor de torque, 165 SSA. A partir daí, as máquinas passaram a ser vendidas no Brasil com a marca HWB Dresser. Alguns modelos de motoniveladoras foram descontinuados. Em 76, por exemplo, a linha Hilbervarco compreendia os seguintes modelos de motoniveladoras: 130M, 140S, 165S, 165 SSA e 225 SSA. Foi significativa a participação das máquinas Hilbervarco nas grandes obras de infraestrutura do país nas décadas de 60 e 70. A empresa, entretanto, não avançou tecnologicamente. Com o tempo, foi perdendo mercado para a Caterpillar, mesmo sendo mais cara, e para a Fiat Alice, que lançava em 81 a sua primeira série de motoniveladoras articuladas no Brasil. Ainda que tardiamente, o projeto das motoniveladoras foi atualizado e a linha ampliada, passando a contar com os modelos 130, 140, 165, 205 e 225 e suas respectivas variantes, equipadas com motores Mercedes-Benz, Scania e mais tarde também o Cummins. A japonesa Komatsu, que já tinha filial no Brasil desde 1975, juntamente com a Dresser, estabeleceram em 1988 a Dresser Indústrias para fabricar tratores de mineração e equipamentos relacionados. Fabricadas no Brasil até o início da década de 90,
Ao todo, mais de 10 mil unidades, desde as primeiras Hilbervarco até as Hilbervarco do Brasil Dresser, foram produzidas no país. E então, o que achou da história das máquinas Hilbervarco? Deixe aí nos comentários. Obrigado por assistir. Curta o vídeo para dar uma força aqui no canal. Veja também nossos outros vídeos sobre máquinas e caminhões. Até o próximo!